Pai solteiro consertou o pneu de uma mulher desconhecida. E então um carro preto parou atrás dele. Você já terminou de consertar esse pneu ou pretende me assaltar depois? A mulher perguntou com um tom de deboche que cortava mais que o vento frio daquela noite. Ela estava ali, parada no acostamento da rodovia dos Bandeirantes, sob uma chuva torrencial, vendo o pneu da sua caminhonete de luxo ser trocado por um mecânico que ela mal olhava na cara. Antes mesmo dele responder, 2 SUVs pretos, com vidros totalmente filmados, cercaram o local, fechando os 2 lados da pista. Aliás, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo a sua cidade. O que parecia só um pneu furado em uma estrada deserta estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso. Os homens que saltaram dos veículos viram apenas um mecânico encharcado, ajoelhado no asfalto molhado. Em poucos minutos, eles descobririam que estavam diante da única pessoa ali que realmente entendia o tamanho da enrascada em que todos se meteram. Elias não se intimidou com o tom da mulher. Ele apertou a última porca da roda, pousou a chave de roda no chão e levantou-se lentamente. Ele era mais alto do que ela imaginava, com aquela postura de quem não se abala por pouco. Elias era um pai solteiro que tinha passado o dia rodando o interior de São Paulo atrás de bicos, trocando pastilha de freio, remendando transmissão, esticando cada nota de R$ 50 até não dar mais. Sua filha, a pequena Bia, estava em casa com uma vizinha, provavelmente olhando para o relógio da cozinha, preocupada com o atraso do pai para o jantar. Ele parou para ajudar porque, na cabeça dele, um motorista parado no acostamento é um ser humano em perigo. Não importa o brilho do carro ou a arrogância das palavras. Muita gente acha que gentileza é luxo de quem tem dinheiro, mas na experiência de Elias é quase sempre o contrário. A mulher, que se chamava Vitória, segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela usava um casaco caro demais para aquela lama toda e seus olhos não paravam de vigiar a estrada. Quando os SUVs chegaram, as portas abriram em sincronia. Homens de terno escuro desceram com movimentos treinados para assumir o pior. Um deles gritou uma ordem, outro escaneou a mata ao redor e o terceiro travou o olhar em Elias, como se a chuva tivesse entregado um alvo de bandeja. Vitória não relaxou ao ver os homens. Ela ficou tensa, reconhecida. Ela não era só rica, ela era protegida. O segurança parou a 1 metro de distância, olhou para o ferro na mão de Elias e rosnou. Afaste-se do veículo. Agora! Elias levantou as mãos, mais cansado do que intimidado. Pneu trocado. O macaco ainda está segurando o peso. Se você se mexer rápido demais, vai desequilibrar tudo. O segurança não quis saber. Eu disse, afaste-se. Elias deu um passo para trás. A chuva chiou no capô quente dos novos carros. Vitória abriu a boca para explicar, mas se calou quando um segundo guarda chegou ao lado dela. Ela não tinha medo de Elias. Ela tinha medo do que tinha feito aquela escolta ser necessária. Foi aí que Elias olhou de novo para a roda que tinha acabado de consertar. Aquele estouro de pneu não parecia certo desde o começo. Pneu fura, mas não daquele jeito. O rasgo na lateral era limpo demais, controlado demais. E a mangueira do freio, logo atrás, tinha um brilho estranho onde a chuva deveria ter deixado tudo fosco. Ele tinha notado isso enquanto estava de joelhos na água, mas Vitória estava nervosa e ele pensou em avisar depois. Agora, com homens armados tratando um pneu furado como uma ameaça ativa, o instinto que Elias tentou enterrar por anos sob boletos e horários de escola voltou com tudo. O chefe da segurança percebeu o olhar dele. Tá olhando o quê, mecânico? Elias não respondeu de imediato. Ele se agachou novamente, ignorando o aviso no rosto do guarda, e apontou para o eixo da roda. A chuva tinha limpado a poeira, revelando a verdade. Não era dano da estrada, não era desgaste, não era coincidência. Era sabotagem, cuidadosa e deliberada. Quando ele se levantou, sua voz estava diferente. Você não vai querer que ela dirija esse carro, ele disse.
Vitória gelou. O segurança deu um passo à frente. As luzes da rodovia refletiam no metal molhado e na fina linha de perigo escondida ali. E pela primeira vez naquela noite, todos os olhos se voltaram exatamente para onde Elias estava apontando. "O que você está insinuando?" perguntou o segurança. Elias limpou as mãos no pano sujo. "Não estou insinuando nada. Estou dizendo que o pneu não era o problema real." O guarda se irritou. "Não pedimos diagnóstico, pedimos para trocar um pneu." "E eu troquei," Elias respondeu calmo. "Mas olhem de perto antes de mandarem ela de volta para a pista." O comboio de SUVs mantinha os motores ligados, um som pesado como um trovão contido. Vitória se aproximou, sua voz agora carregada de autoridade. "O que você acha que viu?" Marcos, o chefe da segurança, tentou intervir. "Dona Vitória, melhor resolvermos internamente." Mas ela não tirou os olhos de Elias. Eu perguntei para ele. Elias apontou para a mangueira do freio. "Tá vendo aquele brilho ali? É óleo hidráulico. Alguém limpou aquela parte recentemente para esconder um corte. E as marcas no pneu são uniformes demais. Alguém enfraqueceu a borracha para ela estourar em alta velocidade." Marcos cruzou os braços. E como um mecânico de beira de estrada saberia disso? Elias olhou para a escuridão da rodovia antes de responder. "Porque eu já vi isso antes. Veículos preparados para parecerem seguros até atingirem 100 por hora. O clima mudou. O segurança se abaixou para conferir e murmurou. "Marcos, o cara tem razão. Tem um corte cirúrgico aqui." Elias explicou o plano. Quem fez isso não queria que o carro falhasse aqui. Queria que falhasse mais tarde, na curva fechada que tem a 2 quilômetros. Em alta velocidade, com o pneu estourando e sem freio, você não chegaria viva no próximo pedágio. Marcos ordenou imediatamente. "Ninguém move esse carro." Vitória olhou para o mecânico no meio da chuva. "Você parou porque queria ajudar." "É," Elias disse, "e agora estou te dizendo que armaram uma armadilha." Vitória percebeu que aquele homem com mãos calejadas e bota suja tinha visto o que toda a sua equipe de elite deixou passar. "Marcos," ela disse baixinho, "talvez a gente tenha a pessoa certa aqui no meio dessa chuva." Marcos olhou para Elias com um novo respeito. "Rowan, como você aprendeu a identificar isso?" Elias hesitou. A vida antiga que ele tentou enterrar, encostando no presente. "Digamos que eu trabalhava com veículos que muita gente queria ver destruídos." "Obo, antes da história continuar, se você gosta de ver a reviravolta de quem é subestimado, já se inscreve aqui." O que aconteceu a seguir provou que Elias ainda não tinha terminado de examinar aquele carro. Marcos entregou uma lanterna tática para Elias. Sob a luz forte, a sabotagem ficou clara, um trabalho profissional. Enquanto os seguranças vasculhavam o resto do SUV, Elias perguntou, "Quanto tempo o carro ficou parado antes do pneu estourar?" Vitória respondeu, 10 minutos no posto de gasolina. Entrei para uma ligação." "Tempo suficiente," Elias assentiu. Um dos guardas saiu debaixo do carro com um pequeno pedaço de metal afiado na mão. "Achei isso perto da suspensão." Elias pegou o objeto. "É um inserto de metal. Ele serve para terminar de rasgar o pneu assim que o corte inicial cede." Marcos suava frio. "Isso foi planejado." Elias olhou para a estrada. "E se eu fosse quem armou isso, eu não pararia em uma única armadilha." Vitória sentiu um calafrio. "Você acha que tem mais?" Elias encarou os olhos dela. "Eu acho que alguém lá fora está esperando esse comboio bater hoje." O comboio mudou a rota para uma estrada secundária, tentando ser imprevisível. Vitória insistiu que Elias fosse com eles. "Você fica no banco da frente com o Marcos. Eu confio mais em você do que na mecânica desse carro agora." Elias pensou na sua filha, nos 2 telefonemas perdidos que ele tinha no celular, mas ele sabia que não podia deixar aquela mulher morrer. O trajeto era tenso. Marcos mantinha a velocidade baixa, os olhos fixos nos indicadores. Elias não olhava para os carros, ele olhava para a estrada. De repente, ele gritou, "Reduz, agora!"
Marcos pisou no freio. Através do para-brisa, um brilho estranho aparecia no asfalto molhado. Parecia óleo, espalhado estrategicamente logo antes de uma descida. Outra armadilha, Elias sussurrou. Se eles tivessem passado ali na velocidade normal, os SUVs teriam patinado direto para o precipício. Não parem, Elias avisou. Se pararmos, eles sabem que detectamos. Passem devagar, mantenham o volante reto. Eles atravessaram a mancha de óleo como se estivessem pisando em ovos. Quando chegaram ao cruzamento final, uma van branca estava estacionada com as luzes apagadas. Elias percebeu que a van não se moveu. Ela estava apenas observando. É um funil, Elias explicou. Eles estão tentando empurrar a gente para o acostamento de lama. Marcos, não mude de faixa. O motorista da van acelerou de repente, tentando cortar o comboio, mas a experiência de Elias guiou Marcos para uma manobra defensiva que jogou a van contra o guarda-rail. O perigo tinha passado. Ao chegarem em segurança na cidade, Vitória desceu do carro e apertou a mão de Elias. Você salvou minha vida 2 vezes hoje. Ela ofereceu um cargo de chefia na manutenção da frota dela, com um salário que Elias nem conseguia calcular. Elias sorriu, mas negou por enquanto. Só quero chegar em casa para jantar com a minha filha, mas vou aceitar o guincho para o meu caminhão. Vitória riu e entregou um cartão. Sua filha vai ter muito orgulho do pai dela hoje. Elias Rowan voltou para casa, e enquanto Bia dormia em seus braços, ele sabia que a honestidade e o olhar atento valiam mais do que qualquer terno caro. A vida dá voltas, e às vezes o herói é quem limpa a graxa das mãos. Seria você capaz de notar o perigo antes dele acontecer? Compartilha esse vídeo e mostra que a atenção aos detalhes salva vidas.